Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo. Nesse podcast eu trago profissionais de extremo sucesso no mundo corporativo para que eles possam compartilhar estratégias, insights e experiências para que você possa aprender, aplicar e fazer a tua carreira acelerar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Profissional Cast, se inscreve, porque semanalmente tem conteúdos de extremo valor para que você possa pegar e aplicar na tua carreira através do gerenciamento de carreira cada vez melhor. E se você ainda não me segue lá no Instagram, @RodrigoBarbosIG, conteúdos diários para acelerar você e a sua carreira. No episódio de hoje eu vou falar sobre um tema que é o desejo da grande maioria dos profissionais, que é como trilhar um caminho de sucesso no ambiente corporativo. Só que o mais louco não é simplesmente falar como trilhar, é com quem já trilhou. A minha convidada de hoje é Carolina Ferreira, head de gente na Lelo, e ela saiu de assistente executivo até essa posição de head. Ou seja, é alguém que tem conhecimento, experiência e histórico de resultado para você aprender com a história dela para construir belíssimamente a tua. Carol, seja muito bem-vinda ao Profissional Cast. Obrigada, Rodrigo. Estou muito feliz com o convite, honrada mesmo, viu? Um prazer estar aqui com você. Espero, né, com você, com a sua audiência aí, poder contribuir com um pouquinho da minha história, mas adorei o tema já vim super animada aqui para dividir um pouquinho com vocês. É legal porque fala-se muito, né? Nunca ouça o conselho de quem nunca construiu nada. Só que tu construiu tudo. Pois E o legal é. que a gente tava conversando aqui no off, que é você trilhar esse sucesso na tua carreira e sendo da área de gente de RH, ou seja, você entende como fazer isso e o que as empresas valorizam para que os profissionais conquistem isso. É. A primeira pergunta é, o que foi mais difícil nesse teu crescimento? Já começar assim, leve. Meu Deus! Bom, assim, eu tive uma formação pouco óbvia quando a gente fala de caminho de RH, né? Eu fiz secretariado executivo trilingüe. Caramba. Pois é. E aí, foi muito assim, eu nunca fui uma pessoa muito planejada, assim, uma jovem muito planejada, né? Foi uma escolha meio aleatória, minha mãe era secretária, e aí eu falei, ai, quero trabalhar em escritório, eu vou fazer secretariado, e fiz o curso técnico, depois fiz a graduação, e sempre gostei muito de idiomas, e nunca tinha tido oportunidade financeira mesmo, grana ali, para investir no curso de idiomas, né? Eu sempre vim de escola pública, da Zona Leste de São Paulo, periferia. Então, assim, era uma outra realidade, né? Então, eu falei, bom, quero trabalhar em escritório. É um jeito de eu aprender os idiomas, porque na graduação eu já vou ter os idiomas todo dia. Então, eu falei, bom, eu sabia que o idioma era importante para a carreira. Eu vou trilhar, vou escolher esse caminho. E daí a gente pode desenvolver aqui no papo, mas conheci o RH no meio desse caminho. RH foi uma das matérias da minha faculdade. E dali, depois fui buscando espaço nas empresas. Mas eu respondendo essa pergunta assim, o que é difícil, o que foi difícil, hoje eu acho que a gente está num momento de mundo um pouco diferente. Foi assim, não fazendo uma faculdade que era chamada de primeira linha, isso eu tô falando de final dos anos 90, começo dos 2000, né? Entrei na faculdade Tá em entregando a idade, 99, né? tô, né? 4.3, tudo bem. Final de 99, começo de 2000 ali. Tá. Quando eu fui me lançar, né, falando de mim, para o mercado de trabalho com uma formação que não era chamada uma faculdade de primeira linha, em um curso que era secretariado, e aí, parênteses, eu tive uma professora na graduação que ela dava aula para gente de secretariado e para a galera da administração. Ela falava que ela dava aula para a gente e para os nossos futuros chefes. Era essa a abordagem na época, que hoje são coisas falas que nem cabem mais, ainda mais num contexto universitário. Mas existia muito isso, assim, poxa, você não fez uma faculdade chamada primeira linha e você não fez administração, você não fez psicologia, eu não tinha feito um super intercâmbio, eu não tinha feito estágios e trainees em multinacionais. Então, nesse caminho, eu enfrentei algumas dificuldades para fazerem as pessoas me olharem pelo meu potencial, por aquilo que eu poderia agregar, pela minha vontade de aprender, pela minha vontade de crescer, e não tanto para minha formação, para minha origem. Que, de novo, hoje a gente está num outro contexto de mundo. Eu chegar aqui e falar para você, olha, eu sou uma diretora que eu vim, de onde eu vim, que alguém... É tranquilo, é bacana, a gente inspira. Mas na época a gente tinha até receio de chegar numa entrevista e falar isso, porque era com quem a gente brigava, era com quem a gente concorria. Então eu tinha muita dificuldade da pessoa bater, olhar assim, meu currículo e falar, vou dar uma oportunidade para essa garota para ver. Porque só pelo currículo não era um currículo que vendia Sim. a minha trajetória, entende? Então, acho que essa foi a maior dificuldade, falando de trajetória, de conseguir
a oportunidade para poder me desenvolver. E ao longo da carreira também me deparei com alguns desafios nesse sentido, sabe? É legal tu trazer isso, porque tem gente até hoje preso na carreira por ausência de autoconfiança, pela graduação, pela instituição, por achar que falta alguma coisa, né? E Uhum. a tua trajetória já de cara, a primeira resposta do podcast é: o limite do seu crescimento é você, É né? você. Eu sempre falei uma coisa assim, ó. Quem dá o tamanho para o que você faz é você mesmo. Você pode receber uma demanda de fazer uma planilha e receber a planilha, fazer uma planilha, entregar a planilha e vai estar ok. A sua planilha você fez. Agora, você receber a demanda, fazer a planilha, fazer análise, mostrar o que você pode trazer de valor com aquilo, fazer conexões sobre aquilo. Esse é que tá. Você mostrar a sua agregação de valor, o seu poder ali, seu potencial a partir daquilo que você tem. Então, você que dá o tamanho para o que está na sua mão. Pode ser só uma planilha, ou pode ser uma análise que vai direcionar uma tomada de decisão. Está na nossa mão fazer isso. Total. Sabe o que é louco? Porque tua passagem tem Volkswagen, Vican, Braskem, BKO Isso aí, BKO. e há 7 anos na Alelo, né? Isso, 7 anos e meio de Alelo já. Então, só grandíssimas empresas. Foi. E como foi esse teu crescimento? Porque é Uhum. legal a gente ouvir sobre essa tua trajetória de secretariado, e eu achei genial a tua estratégia, porque tu entendeu, falou, poxa, 3 línguas eu vou aprender na jornada. Isso aí. E isso vai ser benefício para mim lá na frente. E eu observo que hoje, idiomas em muitas das empresas têm sido muito mais valorizado do que propriamente MBA e pós-graduação. Não que um é mais importante do que o outro, mas para resolver os problemas das empresas, às vezes os idiomas são mais necessários durante aquele momento. Como o Carol enxerga isso? Muito interessante. Eu vou fazer essa conexão de trás para frente que você trouxe do idioma, que é muito legal. Ela é uma empresa nacional, né? 100%, e a gente nunca deu, por estratégia, apoio a línguas, a idiomas, porque não era necessário. Sempre você pensa assim, na cultura tradicional, né? Eu vou apoiar, vou colocar meu dinheiro ali num benefício de auxílio educação para o meu colaborador que vai trazer retorno para a empresa. A gente é uma empresa nacional, a gente nunca colocou isso. Quando a gente mudou para a cultura de aprendizagem, que eu trouxe uma plataforma que você entra lá, você escolhe o que você quer aprender, o segundo mais acessado é idiomas, para uma empresa brasileira. As pessoas entendem que não é o idioma pelo idioma para usar no seu contexto de trabalho, é para você ter acesso a conteúdos, para você ter acesso a outros conhecimentos, mesmo que você não use o idioma no seu dia a dia, você acessa conhecimentos que vão te ajudar, que não necessariamente estão no português. Então, muito legal isso que você está falando, porque foi um pouco do que eu pensei lá atrás. Isso pode me abrir portas de alguma forma, né? E aí, essa trajetória em grandes empresas foi muito assim, ação intencional, que é uma outra coisa que eu falo. A gente não pode deixar a nossa carreira por acaso. Uhum. Você pode ter uma super sorte na vida de estar no lugar certo, na hora certa, mas isso não vai acontecer todas as vezes ao longo da sua jornada. Então, tem que ter uma ação intencional, você colocar um objetivo. Foi o que eu te falei, eu comecei de uma forma muito despretensiosa. Eu não fui muito planejada, por isso que me levou para o secretariado. E o secretariado me abriu muitas portas, porque eu sempre faço uma comparação, assim, né? Quando você entende o secretariado de uma forma estratégica, e era como eu buscava ver, num pensamento diferente da minha professora ali, que era assim, poxa, eu tô aqui para facilitar a vida de pessoas que existem para darem resultado na empresa, né? Eu como um apoio ali administrativo, pô, eu preciso liberar o tempo dessa pessoa que tem que estar focada no negócio, então me dá aqui isso aqui que não vai trazer valor direto para o negócio, para você dar o respectivo valor àquilo que precisa. Eu sempre pensei. E o RH, a gente cria um ambiente, ferramentas, repertório, para que as pessoas tenham engajamento, conhecimento, para que a empresa atinja o resultado. Então, a empresa não é uma parede, uma plaquinha, um nome. São as pessoas. Ela só vai chegar no objetivo dela, dando o lucro que precisa, pelas pessoas. Se você não tiver pessoas saudáveis, engajadas, afim ali, compradas, não vai. Então, eu sempre fiz essa comparação, guardadas as devidas proporções, né? Um olhar mais apoio, mas com uma visão da estratégia do contexto em si. Então, o secretariado me ajudou muito nessa virada de chave. E um outro pulo importante é porque, assim, quando você começa a carreira, você tem muito receio de lidar com executivos sêniores e chegar. Você não vê o cara como uma pessoa como Sim, sim, você. sim, Tem ali sim. uma barreira. O secretariado, como você lida com pessoas do alto escalão Já a todo começa assim, né? eu já tinha essa vantagem. Eu não tinha receio de chegar pro Rodrigo, que era um baita gestor ali, sendo para falar: Ô, Rodrigo, tudo bem? Preciso bater um papo com você, tenho tal assunto para te trazer.
já me tirou eu já tinha desmistificado essa imagem do alto executivo. E para o profissional de RH, isso é muito importante para você ter credibilidade. Então, eu comecei minha carreira dentro do RH como assistente ali local, mas nessa visão da planilha, que não é só planilha. Sim. E depois, quando eu virei business partner, é isso, é você falar de igual para igual. Você só vai ter credibilidade se você mostrar para a pessoa que você entende do negócio e que você está falando de igual para igual. Você não pode ter uma postura de subserviência ali. Então, isso já me ajudou muito, porque daí paravam para me ouvir. Sempre é um exercício, né? É um caminho. Param para te ouvir 5 minutos, depois meia hora, depois te veem como apoio estratégico. Mas é uma construção de relação. E no começo, você não ter medo do interlocutor faz total diferença, né? Então, nisso também me ajudou. Então, eu via onde que eu podia agir intencionalmente para ir levando minha carreira. Então, eu entendi, depois de ter tido a vivência na Volkswagen, putz, eu precisava galgar uma empresa grande. Mesmo que para isso eu entrasse não ainda como RH, né? Porque eu conheci o RH na faculdade e dali fui fazer algumas especializações, mas em algum momento. E dali eu só aplicava para empresas multinacionais, só. Na Braskem mesmo eu brinco assim, eu tinha 2 amigas que trabalhavam lá e todo ano eu atualizava o currículo, mandava, mas todo mês eu falava, olha, se tiver uma vaga, você lembra de mim, se tiver uma vaga, você lembra de mim. Todo mês pelas 2 caminhos, falei, uma hora vai dar certo. Numa primeira oportunidade, como estágio, acabou não dando, porque eu era efetiva em outra empresa. Falaram, bom, não vamos te tirar de onde você é efetiva para te trazer como estagiária. Mas numa outra oportunidade, eu fui como temporária, acreditando que podia dar certo e deu. Fiquei 3 meses como temporária, numa vaga ainda operacional de assistente, que o secretariado me ajudou, mas já fazendo uma pós em RH. E sempre falei, essa é uma outra dica importante, Rodrigo, sempre a gente deixa claro. Olha, tô aqui tendo uma vaga de assistente, mas eu quero ir para RH, estou estudando RH, quando eu tiver uma oportunidade, me considera, enfim. Então, foi essa, agindo intencionalmente, assim, para tentar trilhar o caminho. Legal. Eu ia te perguntar isso. Quais foram os 3 fatores mais importantes que você aplicou na tua carreira para que você conquistasse esse crescimento significativo, assim? Porque tem muito profissional que tem vontade. Poxa, eu quero crescer. Eu quero ganhar mais. Eu quero estar numa posição melhor. Eu quero sentar na cadeira de um gestor. Mas vontade é diferente de atitude. Então, Total. ter a vontade de chegar lá não significa que você tenha atitude hoje para conseguir chegar lá. E antes de eu te passar a bola, eu tenho uma metodologia, assim, uma mentalidade que é muito simples. Promoção e demissão são conquistas. Sim. Você conquista a tua promoção e você conquista a tua demissão, a não ser que seja um corte geral na companhia. De resto, você vai conquistando aquilo. E eu falo que existem 2 tipos de promoção no ambiente de trabalho. Promoção pré-pago. Igual cinema. Eu pago antes de assistir o filme. Entendeu? Sim, É assim que funciona. Que é diferente de restaurante, que é primeiro eu consumo para depois eu pagar. A maioria dos profissionais quer ser promovido feito restaurante. Onde, na verdade, a gente tem que fazer feito cinema. Então, o pré-pago é eu já faço aquilo que o próximo nível que eu vou assumir precisa de mim. E o que os profissionais falam, me dá a cadeira que eu vou me desenvolver. Aí eu ainda não tenho isso, mas me dá. Que eu, no caminho, ou a empresa poderia me desenvolver nisso, né? Poxa, eu queria ouvir, baseado nisso, o que Carol colocou em prática para ter esse crescimento, assumindo esse protagonismo, porque já deu para perceber que tem muita conexão com isso. Tem, super. Acho que a primeira coisa, e é uma coisa que eu trago até hoje, mesmo numa cadeira executiva, que eu vou bater nessa tecla, que é você dar mais complexidade para aquilo que você faz. Isso é importante. O tamanho daquilo que você faz é você que dá. Então, mostrar que você pode mais, com base naquilo que você tem ali de escopo, é fundamental. Me dá um exemplo, Vou eu te achei dar um legal. exemplo. Eu cuidava de indicadores de RH. Então, entrei para olhar ali, te dando um exemplo mais operacional, né? Então, você vai olhar ali, turnover, como estão os gastos com treinamento e desenvolvimento, SLA. outro SLA. Eu tinha ali um guia de indicadores que eu tinha que tocar. Primeira coisa que eu fui falar, que era uma interlocução, né, que eu tinha importante, era com a área financeira de controladoria. Que eles faziam uns gráficos maravilhosos, umas análises. Oi, sentei ali com o analista, como que você faz isso? Como que você faz para mostrar isso? Porque é uma imagem tão legal, você bate o olho, você já vê onde que está faltando, onde que está sobrando, já ajuda, já facilita. Eu não queria mostrar como foi me ensinado, que era a expectativa era aquela de uma planilha, né? Entrou, saiu, sobrou, faltou. Não, como que você faz? Senta aqui, me mostra. E hoje eu vou trazer para um contexto mais executivo. A gente vai sentar numa reunião de conselho, a gente tem para deliberar o assunto X. Quem foi que levou um assunto X complexo antes? O que essa pessoa fez?
Deu certo, não deu certo? Senta aqui comigo, como que você fez? Porque daí eu já vou preparado, já vou com o meu discurso alinhado, já vou levar o que deu certo, o que não deu certo para ele. Então, olha para o lado, aprenda com quem já fez, para você mostrar ali de uma forma mais preparada como que você pode levar o seu discurso para influenciar naquilo. Então, eu acho que isso é muito importante. Segundo é o agir intencionalmente com aquilo que você tem a seu favor. E isso é uma coisa curiosa, Dirce. Eu recebi alguns feedbacks ao longo da minha carreira que eu precisava ser mais dura, que eu precisava ser mais. Ah, aquele negócio que as mulheres passam de a gente se masculinizar numa mesa de reunião. Você é muito boazinha, recebi isso claramente de outras mulheres, assim, ao longo da carreira, né? Quando eu entendi que isso era um ponto forte para mim, que é a parte do carisma, né? De eu criar essa conexão, de eu ter essa facilidade em criar conexão com o outro, putz, isso foi um ponto-chave, porque você começa, de novo, a aprender a usar isso de uma forma intencional. Não estou falando de politicagem, eu estou falando de, poxa, se eu consigo criar uma conexão com você, e se eu vou usar intencionalmente um aumento de complexidade daquilo que eu estou fazendo para te mostrar meu potencial, eu junto as duas coisas. Eu uso o que eu tenho de ponto forte de criar conexão contigo, consigo criar essa conexão contigo e tenho mais facilidade de mostrar para você, olha, eu posso fazer mais do que isso. Ó, eu vim preparada para essa reunião, eu estudei o assunto aqui, eu vim aqui de uma forma mais completa. Aí foi o lugar, porque daí você deixa de olhar só para aquilo que você precisa melhorar, como um ponto ruim. Ah, é ruim, vou melhorar, vou melhorar. Não, podia ter levado pro lado de... E por muito tempo eu tentei, tá? Engrossa mais a voz, senta mais, não dá, não sorri muito facilmente. Quando eu entendi que o meu ponto forte era esse, que era só aprender a usar com equilíbrio, putz, fez toda a diferença dali pra frente na minha carreira também. Na hora de apresentar meu plano de desenvolvimento, na hora de pedir ajuda para outras pessoas mais sêniores, né? Então, quando eu era gerente júnior, eu queria virar mais gerente sênior, fui atrás de outras pessoas no mercado. Soraya foi uma delas, que foi minha gestora na Lelo muitos anos. Poxa, como que eu faço? Tem um projeto aqui que eu fiz de cultura, você conhece muito de cultura, você pode dar uma olhada, me dá seu feedback. E aí você também contar com a generosidade de outras pessoas para te apoiarem. E graças a Deus eu tive mentoras maravilhosas ao longo da minha carreira que foram me ajudando. Mas se você não puxa o protagonismo para você e não vai atrás, também não cai do céu. Concordo super com isso. Tem 2 pontos legais da tua fala que se conecta muito com o que eu acredito, né? Primeiro, eu acredito que uma carreira de sucesso ela é baseada nesses 3 P's aqui que tá nessa caneca, que é quando você tem propósito com aquilo que você faz, assume o protagonismo de como você faz e entrega performance naquilo que você faz. Eu costumo falar que o sucesso no mundo corporativo ele não pode ser mensurado só pelo salário ou pelo cargo que a gente coloca no LinkedIn. Apesar de ser um desejo que a gente tem, e não vamos ser hipócritas, a gente tem esse desejo. Lógico. Né, de crescimento. Só que a habilidade principal do mundo corporativo hoje, na minha opinião, é inteligência social. Exatamente o ponto que você trouxe. Porque eu costumo falar, seja em palestras e mentorias, enfim, eu falo, a inteligência emocional, ela é crucial. Só que inteligência emocional é a habilidade de você ter a reação baseado na emoção que você acabou de sentir. Perfeito. Porque a gente não tem um botão, fala, poxa, hoje eu vou ter uma reunião com Carol, eu vou estar super feliz, independente do que ela falar. Não vai ser assim. Vai ter ruído em algum momento se você trouxer um ponto diferente do meu. Só que inteligência social é eu me transformar no tradutor na comunicação com Carol. Poxa, qual é o perfil de Carol? Poxa, Carol é mais influente, por exemplo. Como é que eu me conecto com ela e faço com que a gente consiga ir no mesmo caminho juntos para o mesmo objetivo? Poxa, eu vou ter a reunião com o CEO tende a ser mais dominante. Então, como eu me conecto mais com ele? Ao invés de pensar o seguinte, poxa, ele não me dá tempo. Ele não vai te dar tempo se ele é dominante. Ele é focado em resultado, desafio, tomada de decisão. Então, a gente tem que se adequar a isso. E quando eu consigo olhar para os meus pares, esse é um dilema hoje nas empresas, como eu faço executivos e líderes olharem para os pares e ao invés de enxergarem concorrentes, terem colaboradores, literalmente. E aí o ponto que eu queria te trazer é que legal que tu tem essa visão, e eu imagino que, de fato, o teu carisma é notório. Tu falei isso na tua chegada aqui, né? Sim. Só que um ponto que eu acredito que é legal é como foi esse teu crescimento dentro da tua área? Porque você começa numa área de RH, vai para BP, vai crescendo. Como é que foi esse crescimento? O que você enxergava? Era a empresa que te dava os próximos passos? Como é que aconteceu isso? Eu acho que foi um pouco das duas coisas, assim, né? Quando você começa numa carreira de BP, por mais que no meu caso eu tenha tido algumas coisas que o secretariado ajudou muito, você também precisa contar muito com o patrocínio, primeiro, do teu gestor, que confiou em mim. Então, eu tive uma gestora em RH que confiou no meu potencial, que viu ali
Eu ficava lá enchendo a paciência, né, sempre no meu PDI: "Olha, eu quero ir quando tiver uma oportunidade", tá. E vale um parênteses, tá, eu não consegui essa oportunidade no RH, porque eu entrei como assistente de RH para analista de bate-pronto, assim, não tinha. Eu queria muito ser analista, lembra que eu cuidava dos indicadores, mas Uhum. nunca tinha vaga de analista júnior, nunca tinha vaga, nunca tinha vaga. Aí surgiu uma vaga em controladoria. Lembra que eu ia pedir ajuda lá para os meus Sim. amigos controladoria? Aí o gerente de controladoria falou: "Você não quer vir para cá? Tô com uma vaga aqui, eu queria ter alguém assim, com seu perfil e tal". E aí eu falei: "Ah, não vem a vaga de analista aqui, eu vou pelo menos aprender, eu vou aprender". Fui para lá, aprimorei Excel, fazia cálculos de rebate, né, aí mergulhei mais no dia a dia. Depois de 6 meses apareceu a vaga no RH e aí a gestora falou: "Ó, tem a vaga agora, você não quer voltar?". E aí participei do processo e voltei. Então isso também é legal, né, quando você fala de protagonismo, é você enxergar esse todo de oportunidades, o que que você vai aprender e acabar resgatando isso e acabar, né, retomando aquilo que você tem de objetivo. Então, eu voltei ali pra como BP e além de eu ter o patrocínio dessa gestora que me levou lá, que te ajuda, que no começo, como eu falei, até você ganhar credibilidade, te apoia, né, você não vai ter todas as respostas ali para dar para o seu cliente, então é importante você começar a desenvolver a linguagem do negócio. Então eu comecei atendendo áreas que eu já conhecia no meu mundo ali de assistente e analista júnior ali, controladoria, que era a área comercial, junto com a minha gestora e com uma diretora comercial que já conhecia o meu trabalho, que também foi muito generosa comigo, em ter essa paciência ali de saber, puxa, é uma júnior que está ali em desenvolvimento. Uma dica que eu dou, assim, sempre se aproxime de profissionais que vão te trazer esse conhecimento de negócio, para você sentar e falar de pessoas, mas sempre olhando o resultado. Então, poxa, se é comercial, a gente está falando de melhorar a performance. A gente estava na época com a abertura de escritórios internacionais, a gente tinha um desafio de multiculturalidade muito complicado. Então, para eu fazer negócio em Singapura, é totalmente diferente de realidades culturais, até de um aperto de mão, de você receber um presente, do que eu tenho no Brasil, do que eu tenho na Europa. Então, o meu desafio inicial, poxa, trazer valor é como que a gente capacitava, e foi essa diretora comercial que me deu, esses líderes que estavam indo abrir os escritórios internacionais, esse banho de cultura para que eles soubessem. Então, eu lembro que foi esse meu grande desafio. Então, você olhar para o lado, outros analistas que já tinham mais experiência, consultorias de mercado, treinamento. Aí eu acho que essa parte empresa. Responsabilidade da empresa é te dar esse ambiente de desafio, ter líderes que te desenvolvam e, eventualmente, cursos, treinamentos, te colocar ali em contato, network com pessoas que conheçam esse mundo. O resto é com você também, de buscar isso dentro e fora de casa, né. E aí eu mirava muito assim, próximo passo, Rodrigo, eu sempre tive essa ambição de propósito, assim, eu tinha muito um olhar de admiração para outras gestoras de RH, acho que um pouco do que eu tinha tô tendo esse insight agora com você, que eu tinha com a minha mãe, quando Sim, ela ia para o escritório sim. trabalhar, que eu achava o máximo, eu falei: "Poxa, eu quero ter esse nível de interlocução", sentar na mesa, a minha gestora só tinha ela de mulher. Então, poxa, sentar ali na mesa, para levar informações relevantes, eu via que ela era super acessada, porque um RH, principalmente no contexto de business partner, uma forma de você mensurar a agregação de valor é quando você está sendo acionado, mas não acionado porque o crachá não passa na catraca. É acionado na hora do gestor tomar uma decisão e vir te perguntar qual que é a sua visão, qual é a sua opinião, quais são os meios. Então, eu sempre tive essa ambição de sentar numa cadeira em que eu fosse ouvida, né, e buscar o meu trabalho em relação, né, a essa ambição. E aí assumi regional, depois assumi Brasil, aí a empresa foi crescendo por aquisição, fui participando dos projetos, mas sempre levantando a mão, assim: "Ó, tô aqui, ó, é um projeto novo, tem interesse? Ah, se tiver alguma posição em fábrica, quero ir", porque eu só conhecia a realidade de escritório. Então era assim, uma junção da oportunidade que surgisse, com você levantar a mão e falar: "Ó, tô disponível, quero ir, quero aprender". E fui crescendo até uma posição global, quando eu saí eu já atendia globalmente como business partner, nessa visão de, poxa, já sentava com ali o CFO, que era a pessoa que eu atendia ali global, para a gente discutir estrutura organizacional, discutir negócio, falar de desenvolvimento de pessoas, sucessão, futuro da companhia. Então eu coloquei muito essa ambição e fui tentando enxergar os caminhos para chegar. Legal. Eu falo que a gente tem que fazer a gestão da nossa carreira como negócio. Tanto 100%. que o que eu mais acredito, que é a base assim daquilo que eu mais fiz na minha carreira e que mais recomendo fazer,
é que existe um negócio chamado Carolina S.A., por exemplo. Existe uma empresa chamada Rodrigo S.A. Sim. E se a gente não olha para nossa carreira como negócio, ninguém vai olhar para nossa Ninguém carreira vai como negócio, né? Só que eu Uhum. quero aproveitar a tua visão executiva, porque você foi trazendo a tua visão como gestão de carreira, como protagonismo, como crescimento. Já tá nítido para mim o porquê, né? Tu assumir o teu protagonismo, ter visão de futuro, entender tendências, olhar para áreas. Eu acho que tomar decisões assertivas, tomar risco, como foi ir para a controladoria e voltar, tu correu risco Sim. ali. E é legal, a gente só chega em grandes lugares tomando grandes decisões e tendo boas ações. Mas o ponto que eu queria aproveitar também é, quem tá ouvindo a gente, com certeza deve estar pensando, poxa, a DRH trabalhou em grandes empresas. O que é que o RH olha assim? O que é que o RH valoriza? E qual é o profissional que as empresas estão precisando em 2025? Não é só 2025, mas no momento profissional que a gente tem hoje. Uhum. Qual é a tua visão, Carol? Eu adorei o que você falou de inteligência social, porque eu acredito muito. Eu chamava mais assim de saber ler cenários. Então, quando eu sento agora com os executivos, pessoas que vêm me buscar também para mentoria e tudo mais, eu falo, pessoal, invistam em saber ler cenário, que agora eu vou chamar de ter inteligência social. O que é isso? Não Você faz sentido? total sentido. Para mim, total sentido. Que é você conhecer bem com quem você vai interagir, saber ler ali qual é o momento de você levar, qual é o momento de você recuar, criar as suas conexões. Acho isso fundamental, incrível, assim. Então, para você se desenvolver, crescer para uma carreira executiva, aprenda a ler cenários para você ter mais sucesso do que lições aprendidas. Lições aprendidas são sempre boas, ótimas para a gente levar, mas é isso. Junto a isso, a parte também da inteligência emocional Ok. é muito importante, principalmente porque os líderes hoje, eles têm um papel extremamente desafiador. Esse ano é o ano que a gente vai trabalhar a liderança fortemente na Lela, até revisitando o nosso propósito enquanto RH. A gente, RH, vai existir para desenvolver líderes nesse novo contexto de mundo, Uhum. que é o líder que tem que entregar resultado. Ele é cobrado por entregar resultado do que ele tem, inovação, né? Pensar em novas avenidas, novos produtos, o que eu vou fazer. Ele tem que fazer gestão das pessoas. Gestão de pessoas é olhar para a performance dessas pessoas e um cuidado com a saúde de uma forma integrada, porque eu acho que não é só a saúde mental da pessoa, você tem que olhar a saúde física, a saúde mental, saúde financeira, você tem que saber como que está aquele ser humano. Então, você não pode ter a mesma régua para todo mundo, tem que ter como é que está o Rodrigo, como é que está a Carol, como é que está a Joana, para eu saber como que vai ser a minha tratativa com cada um deles. Então, é extremamente desafiador. Se você não tiver, você, gestor, uma inteligência emocional, no sentido de, putz, eu preciso saber qual que é a minha válvula de escape, eu preciso me conhecer. Quando eu tiver uma reunião ruim, quando eu tomar ali um Um entrave, feedback. um feedback, né? Como que eu vou reagir? Então, investir. E para ter inteligência emocional, precisa investir em autoconhecimento, precisa investir em buscar aquilo que te alivia fora trabalho. Você precisa fazer mentoria Sim. com algum profissional que você admire, que já passou por dores que você está passando ou vai passar. Então, acho que essas duas frentes são as principais, assim, a inteligência social e a emocional, acho que são as principais. Tirando o que a gente já falou aqui de protagonismo, do correr Sim. atrás, que isso acho que é para todo mundo, mas quando a gente vai para uma esfera executiva, eu vejo isso cada vez mais, assim. É legal. A gente não traz tanto isso porque geralmente quando a gente faz processo seletivo é muito por competência, né? A gente quer Sim. olhar ali o profissional para ele encaixar. Poxa, ele já sabe, ele já entende do mercado, ele já sabe, ele tem X anos de experiência. Só que cada dia mais a gente tem visto uma combinação, né? De competência com cultura, né? As Uhum. empresas têm buscado esse alinhamento aqui. E eu falo que todo líder precisa de 4 ou 6. Na verdade, é qualquer profissional. É conhecimento, competência, comunicação e comportamento. Sem dúvida. Porque não adianta ter um conhecimento incrível se o comportamento É ruim. porque tem uma frase, né? Seja o exemplo. Não, não. O líder já é o exemplo. Só que ele pode ser o exemplo pro bom e pro ruim. Exato. E quando eu olho para os líderes que eu já tive, eu aprendi com todos. O que fazer e o que não fazer. Exatamente. Só que eu aprendi mais o que não fazer. Ao longo da minha trajetória profissional, e eu sempre tinha olhado e falar, poxa, esse líder acertou, errou. E não é questão do julgamento, é porque como eu já queria assumir posição de liderança de executivo rápido, eu falo, o caminho mais rápido é aprendendo com quem já tá lá. Exato. Então, deixa eu analisar. Acertou. Quando for minha vez, eu vou fazer assim. Poxa, talvez eu faria diferente. Então, no meu olhar é diferente. Então, ter clareza disso facilitou. Então, quando eu sentava numa cadeira, eu olhava para a próxima e qual o conhecimento que eu preciso para a próxima? Quais são as competências que eles querem ver? Como é o estilo de comunicação? Como é o comportamento esperado para isso? Uhum. Então, quando a gente
dá isso para a liderança de um jeito muito prático, aí a liderança consegue chegar na alta performance. É isso. É isso que eu acredito. E é isso que eu enxergo hoje que é um desafio dos RHs e que nem todos estão olhando para isso. Ainda tem muito o RH super-herói que traz para si toda essa responsabilidade, entendeu? Tá cada vez mais assim, criar um espaço, um ambiente para que as pessoas se desenvolvam nisso que você está dizendo e eles sejam os protagonistas. A gente é muito mais o criar a oportunidade para o líder fazer. É ele, né? É sobre ele, né? Sobre a liderança. Até porque no dia a dia é o líder que tá com o time, né? Sim, e ele é o exemplo bom, o exemplo ruim, é ele que tá ali na ponta. Tá. E o que tem sido difícil nessa rotina de hoje, é legal que você falou disso daqui, sobre o aspecto de liderança, né? Uhum. A gente tá no mundo hoje com diferentes gerações, a gente tá no mundo hoje com diferentes tecnologias, a gente tem um mundo onde a performance ela tem que ser para antes de ontem, Exato. e a gente tá no mundo onde a saúde emocional ela tem sido mais valorizada, como ela sempre deveria ser. Uhum. Né? Como Carol, numa posição de RH, enxerga tudo isso? Uhum. Porque um ponto que, antes da gente começar aqui, você estava me falando, né? E eu te ouvindo, eu falei, poxa, o que a Lelo tá fazendo, o que Carol pensa é benefício além do benefícios. Exato. Como é que tu vê isso na prática? Aí, como eu falei, né? A gente vai focar muito na liderança. Acho que o primeiro passo é a gente influenciar essa liderança a ter um processo de escuta importante dentro do cenário que ela vive. Legal. Então, a gente, enquanto Alelo, a gente tem um processo que está muito na nossa cultura de escutar muitas pessoas. E aí eu já venho para um ponto importante, Rodrigo, assim, não tem receita de bolo, né? É analisar cada negócio, cada realidade, o que é importante, o que é relevante para aquele momento. A gente, Alelo, está vivendo um momento desafiador de negócio, de mercado, como muitos outros negócios. Então, é trazer para o líder, acho que é esse o grande desafio, o que é esperado dele dentro dessa nossa realidade, Tá. e ao mesmo tempo que a gente tem esse processo de escuta com o mercado para saber o que o mercado está valorizando, que para o nosso público, nossos clientes é relevante trazer dentro de casa, a gente ter esse mesmo movimento dentro da própria Lelo, com as nossas pessoas. O que para essas pessoas é valor, como que a gente consegue tirar o melhor delas, o que vai gerar engajamento, para que a gente chegue lá na ponta e agregue o valor que a gente precisa agregar. Então, acho que é um processo de escuta muito genuíno que vai conectar com a nossa própria cultura. A Lelo, a gente tem um dos pilares que é o evoluir com as trocas, que é aí esse pilar de cultura, que é o primeiro, do nosso ECOA, fala muito sobre isso, né? Então, e a gente fez um trabalho muito profundo com todos os líderes. Evoluir com as trocas é o que eu posso aprender com você e você comigo. Então, a gente fala de aspecto também de diversidade, inovação, a troca pode ser com o cliente, pode ser com o fornecedor, é como a gente aprende com essa troca e com esse processo de escuta, né, genuíno. Sim. E onde que isso se acaba dando ali no final, quando a gente fala em negócio, né? Quando você tem um processo de escuta, vê o que vai gerar valor, tanto no contexto do cliente para dentro, quando próprio dentro de casa, ouvindo os nossos colaboradores, a gente investe o nosso tempo, o nosso dinheiro onde precisa ser investido. Então, eu vou trazer ações de benefício, que não é só o benefício pelo benefício, mas onde as pessoas veem valor dentro da própria Lelo, com tudo que eu ofereço. Pessoal, de tudo que eu tenho aqui, o que para vocês gera valor, o que para vocês é importante, o que para você é relevante, para entender o que eu continuo, o que eu descontinuo, onde eu coloco o dinheiro. E vou para o mercado ver qual é a dor do meu cliente, o que para ele é relevante, o que para ele está funcionando bem, para eu trazer para dentro de casa e avançar nessas pautas que eu preciso avançar. Então, desenvolver uma cultura em que você tem um processo de escuta que vai direcionar sua tomada de decisão de uma forma mais assertiva é importante dentro e fora. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem com a liderança aí, de novo, dentro da nossa Realidade, né? de negócio, assim, do momento que a gente está vivendo. A gente vem de uma cultura mais do consenso e menos do conflito, no momento em que o conflito saudável é importante. Então, a gente está justamente nessa virada de chave. Mas saindo do conflito ou indo pro conflito? A gente sai do consenso, Tá. em que conflitar não é bom, Não é saudável. não é saudável, para uma visão de que, se for um conflito saudável, para eu realizar isso que eu Todo estou mundo me ganha. propondo, todo mundo ganha. Tá. A gente está nessa, Difícil. sim, é o grande desafio Desafiador. nosso, assim, no momento que o mercado está super em mudança, né? Então, é como que a gente cria esse ambiente, Rodrigo, para os próprios líderes
se desenvolverem nisso tudo, né? Por isso que a gente tá falando do tamanho da complexidade. Para a liderança é extremamente complexo. Não é uma tarefa fácil. Não, Tem que estar muito afim tem. de querer fazer essa virada. Se tiver afim, no nosso contexto, putz, está super comprado. A gente vai dar todas as condições possíveis. Mas a primeira coisa é querer, é ter gente que quer. Como eu estava te falando, né? Depende de. Vamos voltar para a conversa da cultura, né? A gente é uma cultura de muita celebração, do estar próximo, do abraçar, do olho no olho, do querer estar junto. A gente precisa ter pessoas e querer ter pessoas que sejam assim, que estejam afim, né? Poxa, dentro de tanta coisa complexa que a gente tem para fazer, que também tem essa identificação, para tudo Sim. ficar mais leve, senão fica pesado, né? Exato. Eu costumo falar nos meus treinamentos de liderança que eu falo o seguinte, ó, confronto tá errado. Porque confronto é Rodrigo versus Carol. E dentro de uma empresa isso não pode acontecer. Não pode. O conflito é eu penso para um lado, Carol pensa para o outro. E é legal os dois trazerem aqui o seu ponto de vista, pra gente falar, poxa, vamos fazer um meio termo ou não? A tua ideia a gente vai ter mais resultado que a minha. Incrível. E assim, no ambiente corporativo, duas coisas atrapalham as empresas de crescerem. E os profissionais também. Ego e ponto cego. Quando tem ego envolvido na mesa, na tomada de decisão, vira confronto. Porque a minha ideia tem que ganhar para a ideia de Carol. E isso não pode acontecer. Uhum. E ponto cego é quando a gente está discutindo na mesa o que não vai virar ponteiro. O que não vai fazer o resultado Não vai fazer acontecer. diferença nenhuma. Ou seja, eu não estou olhando para fora para entender o que eu preciso mexer aqui dentro. E quando líderes, eles baixam o ego e vão mais em busca de ter menos ponto cego, a companhia cresce. É verdade. Eu aprendi uma vez, e eu sempre falo isso, assim, é menos sobre quem tá certo e mais a busca pelo que é o certo. Sim. Se todo mundo busca o que é o certo, a fazer independentemente, foi o que você falou, independentemente se é a minha vontade, se é a minha visão ou a sua, mas a gente entende aqui que o certo é isso aqui, é para esse caminho que a gente tem que ir, não vai ser mais sobre mim, sobre você, mas sobre o futuro da companhia. E é para isso que a gente tem que olhar cada vez mais, concordo super. Acho que o confronto diz isso, né? Do quem tá certo, fica essa batalha de ego, de quem tá certo. Porque ou na empresa todo mundo ganha ou todo mundo perde. Não tem Rodrigo ganha e Carol ganha, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Exatamente. E o quão antes eu tiver inteligência social para falar o seguinte, esse é o estilo de Carol, é dessa forma que ela tá falando, não é comigo que ela tá fazendo. É porque ela é desse jeito. E eu entender isso. E quando eu for me comunicar com você, eu vire um tradutor, mas não de idioma que você falou lá, trilíngue de secretariado. Ensino do negócio, cenário mas do negócio. É idioma do negócio, idioma do teu perfil. Do meu perfil. A gente perde menos tempo. Produz mais. Fica mais leve. Não leva pro coração, né? Não, pra quê? Isso é uma coisa que me procura muito, assim. Para falar, hoje tem um gestor difícil, eu não sei como lidar, não sei como fazer, por onde que eu vou, poxa, me deu um feedback, mas eu não concordo. E se eu falar que eu não concordo, é pior. A minha leitura de cenário, que é essa inteligência social, também é um ponto incrível, porque é não levar pro coração. Não é sobre você. Vamos discutir sobre a pauta, sobre o que tá por trás, que problema que a gente quer resolver. Eu faço a leitura, poxa, se eu sei que a pessoa já é dessa forma, eu faço essa tradução, eu viro essa chavinha, para não levar pro coração e a gente falar só sobre o que a gente precisa falar, para resolver o que a gente precisa resolver. É incrível isso. É uma virada de chave muito importante. Viu? Antes de eu te fazer a última pergunta, vou fazer um comentário sobre isso. Uhum. Rodrigo, meu chefe é muito difícil. Eu escuto muito isso, assim, nas minhas redes sociais. Falo, poxa, Rodrigo, meu chefe é muito difícil. Eu não sei mais o que fazer. Eu falo, o chefe difícil vem de dois cenários. Ou você não faz aquilo que ele valoriza, ou você não está entregando resultado. Se for o terceiro cenário, que é ele é desse jeito, aí é você que tem que escolher. Ou você se adapta, ou você muda. Mas a mudança tem que ser de ambiente ou mudança da entrega. Perfeito. Então, nenhum chefe acorda e fala, hoje eu vou ser muito difícil. Se existir essa pessoa, meu Deus do céu. Ela tem que desistir. Eu não sei nem se existe essa palavra. Concordo. Mas se um executivo, se um líder pensa, hoje eu vou complicar a vida da minha equipe. Não existe o chefe que pensa assim. Não existe. Mas existe o chefe que vai te cobrar para você entregar mais ou melhor. Que vai te desafiar para você estar no nível melhor. E a minha última fala antes da pergunta, essa eu prometo. Eu tive um treinador. Eu era jogador de futebol profissional. Não parece, mas eu fui. Quem falou que não parece? Eu fui. E quando eu tava com 15 anos, eu jogava lá em Recife e o treinador o tempo inteiro. Rodrigo. Era o tempo inteiro.
Era interessante que esse jogo me marcou muito. A gente ganhou de 4-1 essa partida. Eu fiz 3 gols e dei um passe. E o tempo inteiro, o meu treinador reclamando comigo. Acabou o jogo, fui embora. Não queria saber nem dele, né? Beleza. Quando eu voltei, ele me chamou. Ele falou, garoto, senta aqui. No dia que eu parar de te cobrar é porque eu já desisti de você. Enquanto eu te cobrar é porque eu acredito em você. Só que eu aprendi isso aos 15 anos. Tem profissional aí com 50 que ainda não aprendeu isso. Incrível, concordo 100%. Incrível esse aprendizado. Tem que compartilhar isso com várias pessoas, porque eu acho que vira muito uma chavinha da sua forma de pensar e, consequentemente, da sua forma de atuar frente a esses líderes desafiadores. E foi muito que eu tentei fazer, assim, nesse caminho, sabe? Uma coisa que eu ligo a isso é a relação de confiança, Rodrigo. Porque esse treinador confiava em você. E não é confiar no Rodrigo, o caráter do Rodrigo, é confiar na sua capacidade de entrega. Ele sabia que você era bom, E podia mais. podia mais. Eu tava confortável com 3 gols, ele queria que eu tivesse feito 7, É 8. isso. É isso. Então tem ali uma. E é isso que a gente precisa aprender a enxergar. O que está por trás disso. Então, acho que a visão de potencial além e a sua oportunidade de criar e reforçar cada vez mais essa relação de confiança. Porque eu tive N líderes difíceis na minha carreira, na fase mais júnior até fase mais executiva. E a minha estratégia, o meu direcionamento, de novo usando o meu ponto forte a meu favor, que é criar conexões com as pessoas, é estabelecer relações de confiança pelo trabalho. Falar, ó, me passa que eu vou te entregar. Sim. E isso num dia a dia, com disciplina, num processo de escuta. Não é fácil. Não é uma coisa fácil. Eu concordo contigo. Ninguém acorda falando assim, nossa, hoje eu não vou gerar resultado. Hoje eu vou ser um gestor carrasco. Não. Mas se esse é o cenário que você tem, o que você faz com isso? A minha estratégia é, poxa, eu vou treinar aqui a minha resiliência e gerar uma relação de confiança com essa pessoa. Me passa que eu entrego, tá aqui o nosso combinado, aqui ter a disciplina para nessa consistência você criando essa relação de confiança, que aí você vai aprender a lidar, não vai levar pro coração, vai ficar leve, a pessoa cada vez mais vai confiar no seu trabalho e a sua relação vai ficando cada vez mais consistente. Eu acho que vale um gancho aquela sua pergunta da liderança, que é uma coisa que a gente vai investir muito esse ano, que é isso, é criar relações de confiança. A gente fala muito de segurança psicológica, né? Do time, das pessoas assumirem riscos interpessoais, de numa mesa serem quem elas são. É muito legal, muito importante, fundamental. Mas isso só vai acontecer no aspecto do time se você criou confiança no one-on-one. Então, se você tem um time de 10 pessoas, você tem que saber quem é, buscar criar relação de confiança. É dos dois lados, a gente liderado e a gente líder. Para daí, quando isso estiver consolidado, no seu âmbito de time, as pessoas vão conseguir ser quem elas são, vão conseguir assumir os riscos interpessoais e trazer os seus pontos de vista. Eu acho que isso também é um desafio. Como que a gente fomenta relações mais sólidas, relações Sim. mais verdadeiras, de eu conseguir, né, te dar um feedback, você também me trazer os pontos sem eu levar pro coração, Sim. olhando o famoso lado cheio do copo. Mas eu concordo contigo. O melhor caminho para isso é ouvir. Ouvir. Né? E tem 3 perguntas simples. Como você tá? Como eu posso te ajudar? Onde eu posso melhorar? Perfeito. Os líderes que fazem essas 3 perguntas uma vez por mês têm todas as respostas que precisam. Aí, Incrível. se ele melhora ou não como líder, aí é com ele. É, eu com ele, é a trajetória, é a jornada. Total. Qual mensagem, Carol, quer fechar esse episódio? Falando assim, poxa, trouxe a minha trajetória, trouxe decisão, trouxe crescimento, trouxe visão executiva, falei sobre liderança, falei sobre carreira, falei sobre benefício. Qual a mensagem que as pessoas precisam sair desse episódio levando no coração? Mas assim, Carol, potencializa teu superpoder aí. Oh, meu Deus, que responsabilidade. Mas eu acho que acredito muito que é buscar fazer o que é o certo, independentemente de quem, a despeito de uma visão de quem está certo, é o que é o certo. Buscando uma liderança cada vez mais humanizada, mas sem esquecer o lado da performance, da entrega, mas sempre lembrar que a gente está lidando com seres humanos são diferentes, a gente tem que ter uma visão de muita empatia por cada uma dessas pessoas, para daí a gente buscar companhias mais saudáveis, empresas mais saudáveis, sabendo da nossa responsabilidade, do impacto que a gente gera na vida das pessoas, porque é a partir da mudança que a gente faz nesse pequeno ciclo que a gente vai impactar
todo mundo corporativo e ter um ecossistema mais saudável, mais confiável e mais feliz, consequentemente. Legal. Concordo. Como é que as pessoas te acompanham? Onde e como? LinkedIn, né? Ali tento compartilhar bastante coisa legal que a gente vem fazendo, coisas que eu acredito, né? Uhum. Sou mãe de 3, então ali falo bastante de carreira e maternidade, um tema que eu adoro. Então, LinkedIn tá como Carolina Ferreira, Alelo. As pessoas vão me encontrar lá e vai ser um prazer poder trocar com todo mundo. Show. Obrigado, tá? Eu que te agradeço, prazer enorme. Muito legal a tua trajetória, legal o que tu acredita e com certeza que tu leva no teu dia a dia de trabalho. Sim. Eu acredito que a gente pode fazer muita diferença no mundo corporativo. Tem muito espaço para isso ainda. Só que a gente começa fazendo isso com a nossa principal equipe, que é a nossa família. Sem dúvida. Essa é a nossa principal equipe. Esse é um dos principais jargões que eu falo nas minhas redes sociais. Maravilhoso esse jargão. A sua principal equipe é a sua família. Postei uma foto ontem fazendo escadinha de cabeça eu com os meus filhos e a minha esposa, Que lindo. porque eu acredito nisso. O trabalho, ele serve para a gente realizar os sonhos da nossa família e para a gente fazer a diferença na vida de outras pessoas. Sem dúvida. Só que nem sempre a gente lembra disso no trabalho. E a gente precisa lembrar mais disso no trabalho. Principalmente os líderes, que Sim. têm o poder. Falou, chefe é qualidade de vida. Tu vai dar mais ou menos qualidade de vida pro teu time. Isso é uma decisão tua. Eu não tenho muito filtro com os líderes não, tá? Porque... Não, mas precisa falar a verdade, precisa falar o que tem que ser dito mesmo. Eles precisam estar preparados para ouvir o que precisa ouvir. É isso, é o conflito saudável, o conflito de ideias. Evoluir com as trocas, que é o que a gente acredita. E Exato. evolução nem sempre é no amor, às vezes é na dor e faz parte. Exato. Mas que privilégio ter você aqui, muito legal a tua troca, que você tenha muito sucesso, tá? Obrigada por tudo, adorei. Show. E eu quero agradecer você também. Se você ficou até aqui nesse episódio, eu quero te perguntar, o que é que tu vai colocar na prática agora? Porque eu vi esse episódio, não muda a tua vida. O que muda a tua vida é o que tu vai fazer depois de ouvir esse episódio. Qual é a ação ou decisão que depois desse episódio você vai colocar na prática? Eu sempre falo que profissional SA é aquele que gerencia a sua carreira como negócio para fazer a sua carreira acelerar. Qual ação ou decisão Carol trouxe hoje aqui que você vai levar e aplicar na tua carreira ainda nessa semana? Pensou? Agora tu tem que pensar em outra coisa. Quem é a pessoa que você conhece que também precisa ouvir o que tu acabou de ouvir? Porque com certeza tu conhece alguém que está na fase buscando mais crescimento, mais reconhecimento, aumento de remuneração, mas talvez não sabe o melhor caminho e precisa de uma direção como o Carol acabou de trazer de maneira brilhante aqui. Se você conhece alguém, envia esse episódio para essa pessoa agora. Clica aqui e já compartilha nos grupos do WhatsApp da tua empresa, enfim, com algum colega de trabalho que precisa desse direcionamento. E o ponto é, de terça a sexta, sempre tem Minuto Carreira, direcionamento em 1 minuto para fazer diferença no teu dia. E na próxima semana tem mais um episódio do Profissional Cash. Se você quiser acelerar, se transforma no Profissional SA. Essa é a melhor maneira de fazer você chegar lá. Até a próxima. Tchau, tchau.